dava uma notícia para ele, no dia seguinte no jornal eu lia, eu ficava surpreendido de estar lendo a nota que eu tinha dado de uma maneira assim tão incrível que ele... Tem alguma específica marcante que você lembra? Ah, não, enfim, eu era um leitor, enfim, primeiro eu era leitor assíduo da coluna, como todo mundo lia. No Rio de Janeiro era obrigação de ler o Jornal do Brasil, e enfim, era o jornal mais prestigioso. E no Brasil inteiro, Brasília, São Paulo, o paulista ele tem muito apego à sua mídia local, mas o Jornal do Brasil, como o próprio nome dizia, era um jornal nacional, então ele tinha muito prestígio e é um jornal que brigou muito com o regime da... Isso que eu ia perguntar, como que era a interferência do governo em relação a jornais? Eu não, quer dizer... Tinha que mandar coisa para eles? Eu, quando fui trabalhar no Jornal Brasil, como vice-presidente do jornal, já era uma outra época, enfim, já não era essa época tão glamurosa do jornal. Mas ainda tinha importância do jornal no Rio de Janeiro. Fazia frente com o Globo, né? Era um jornal que ainda tinha uma influência grande. Mas não era, enfim, aquele período que o Jornal do Brasil foi durante o período da ditadura. Que ele era ali um porta-voz anti-governo, enfim. E eu me recordo que ele era um jornal de classificados na origem, o Jornal do Brasil. E ele manteve durante muito tempo, na primeira página, tinha o noticiário e ao lado da primeira página tinha os classificados que eles faziam de empregos, de... Na primeira página? Na primeira página. Era um L que vinha na primeira página, que era no rodapé da primeira página, porque era um jornal de classificados, então eles mantinham isso. E durante o período da ditadura, eles usavam muito aqueles veículos ali de anúncio para fazer contestações ao governo sem dar a conotação de que estavam... Tipo modificado. Para poder... burlar e se desviar da censura. Porque naquele período a censura do governo estavam dentro dos jornais. Ah, então não precisava mandar para... Tinha alguém lá... Não. Tinha censores do governo dentro dos jornais, dentro das redações. Mas declarados ou... Não, claro. Pensei que era um esquema meio... Não, declarados. Era uma coisa assim, estabelecida. O cara tava na salinha, chegava o material e ele riscando. Eu adoro jujuba, então. Eu não sabia que vai limpar esse aqui. Tranquilo, tem sacos e sacos de jujuba. Na hora que eu vi isso aqui, eu falei que vai limpar. O único lugar que tem jujuba, além do seu podcast, é na casa do Roberto Medina. Toda vez que eu vou lá... Ah, é? Ele adora isso. Então ele tem uns potes de jujuba, eu vou lá e como praticamente tudo. Mas, enfim, era esse o momento do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi uma cidade... Nesse período... Estamos falando de que época, de que ano? Não, eu estou falando, quer dizer, o Rio de Janeiro... Não, mas essa época do Zósimo, Eu estou falando aí dos anos 70. 70, tá. 70 é assim, o auge da coluna dele.